Olá, doutor Leonardo. Oi, meu Estamos amigo. aqui ao vivo no Tudo Sebrae bom? Atende. Que bom, que bom. Prazer imenso te ter aqui. Você que é um parceiro nosso já há algum tempo. Em nome da diretoria, eu transmito aqui, em nome do Sebrae, nossos agradecimentos aqui por essa parceria. Você está junto aqui com a gente novamente. Para mim é um prazer, eu estou aqui à disposição de vocês. O Sebrae tem sido um grande parceiro da Academia de Letras Jurídicas da Bahia e quando falou sobre fazer uma live aqui para esclarecer, principalmente para os micro e pequenos empresários, o que fazer nesse período aqui do coronavírus, eu disse, não há a menor possibilidade de eu recusar. Tem que fazer, arranja horário, a gente vai fazer um tempo. Eu estava literalmente agora numa outra live com o pessoal lá de Porto Seguro e eu disse, olha, tem que terminar aqui agora porque eu vou entrar no ar daqui a pouco o pessoal do Sebrae e já avisei o pessoal para eles participarem aqui. Então, daqui a pouco vai estar entrando um monte de gente. Nesse momento aqui, eu já estou vendo que tem umas 90 pessoas e vai crescer ainda mais gente aqui daqui a pouco para a gente poder tirar as dúvidas de cada um dos micro e pequenos empresários. Estou à disposição. Eu estou nesse momento que o pessoal está entrando, eu faço os registros. Siga aí o Sebrae Atende, né? Siga aí cada um dos Instagrams do Sebrae. Siga o Instagram aí do Dr. Léo. Siga o meu Instagram, R Pamplona Filho. Eu tenho postado com frequência material aí gratuito para cada um de vocês nesse período que é inédito na história do país e do mundo. Então a gente precisa realmente compreender como faz, como vai fazer, quais são as atitudes que vamos tomar nesse campo de atuação e nesse ponto também o que é que eu estou fazendo? Eu estou baixando cada um desses vídeos também no meu canal no YouTube. Então, o pessoal, na medida do possível, se inscreva aí nos meus canais no YouTube. É gratuito, não tem que pagar absolutamente nada, cartão de crédito, nada disso. Só você botar lá, clica lá naquele sininho, porque aí você recebe automaticamente cada uma das atuações. Eu tenho um canal tradicional meu, que é o canal Pamplona, tem muito material, também material jurídico, artístico, que for. E eu abri especificamente o canal Papeando com Pamplona, abri uma playlist lá sobre especial coronavírus. Estou botando todo o material lá, então é ótimo o pessoal se atualizar de graça. Vai lá. Não precisa nem se inscrever para acessar, eu digo isso com liberdade, mas eu peço que se inscreva, por quê? Porque aí você recebe as atualizações. E eu estou botando cada dia. E nós estamos vivendo hoje um período muito complicado na história do país, em que as normas estão sendo mudando muito rápido. Então você precisa dessas atualizações rápidas e não dá para confiar em grupo de WhatsApp, né? Então, preciso que você verifique esse ponto e estou à disposição. Já estamos com mais de 120 pessoas ao vivo. Já falei, já me apresentei, estou à disposição. Doutor Léo, a palavra é sua, senhor moderador. Vamos lá. Eu não tenho dúvida, Pamplona, que a audiência vai ser muito grande aqui, porque a gente tem sido procurado por muitos empresários, a maioria muito preocupado com relação ao que fazer neste momento, né? Momento de muita insegurança, um momento em que eles se veem aí refém de decisões, né, que precisam ser tomadas, decisões que muitas vezes não definem o futuro da empresa. Exatamente. E aqui nossa ideia é de dar um encaminhamento, né, do ponto de vista jurídico, mais seguro possível para que a gente consiga conciliar o pagamento, né, muitas vezes, de parcelas dos seus funcionários, com também a saúde financeira da empresa. É importante. Não adianta pagar e quebrar depois. Exatamente. E o empregado vier a ser demitido no futuro. Então, para regulamentar essa questão, né, o governo editou a medida provisória 927, que trouxe algumas alternativas importantes para esse empresário. E a ideia aqui é a gente ir discutindo, né, ponto a ponto, trazido pela MP 927, e aí, oportunamente, a gente vai aprofundando em um ponto ou outro, algum ponto mais polêmico, algum ponto em que ainda surge alguma dúvida, né, com relação ao entendimento da MP, de como seguir. E o primeiro ponto, né, que a MP trouxe é com relação ao teletrabalho. Aí eu queria um pouquinho ouvir sua experiência sobre o assunto, o que é que se tem entendido, né, sobre o teletrabalho, e aí a gente vai desenvolvendo aqui aos poucos. Tranquilo. Há várias questões que foram citadas pela MP e, na perspectiva geral,
né? Eu estou aqui para esclarecer. O doutor Léo, para quem está... Nós estou vendo aqui, estou impressionado. Mal entramos no ar, já temos 150 pessoas simultaneamente ao vivo, mais de 150 pessoas, né? Fora o pessoal que entra e sai, que a gente sabe que tem um público, depois você vai ver. Léo, não sei se você está acostumado a fazer live, quando a gente termina, aparece o número total. Ó. É interessante você fazer um print screen da tela, me mande. Isso é uma coisa legal até para uma reportagem aí para o pessoal do Sebrae, né? Porque, sem sombra de dúvida, o número é muito maior. Nesse momento tem 162 pessoas e ao vivo no momento. Já está aumentando cada vez mais. Mas você vai ver que tem o pessoal que entra e sai, porque às vezes a conexão não está boa, isso. E eu quero dizer para você, meu amigo, você, minha amiga, que está nesse momento participando do Instagram, pode fazer essas perguntas diretamente aqui, doutor Léo, ele vai fazer a triagem e eu estou à disposição de você, cidadão, você, cidadã, para explicar essa situação. Um abraço aqui para a doutora Carla Khrushchevski, que está aqui, mandando aqui um abraço aqui também embaixo. Daqui a pouco a gente vê que com certeza tem gente de toda a cidade, de todo o estado, todo o país aqui e até de fora do país. O Léo vai controlar as perguntas, eu vou responder. Aqui é sempre uma forma de eu dar tempo para vocês ouvirem, acompanharem, entender o que está acontecendo. Vou responder a pergunta de doutor Léo, especificamente nesse momento sobre teletrabalho, com base na MP 927. O teletrabalho, trabalho à distância, home office, ele é um instituto que já existe há muito tempo. Ele teve uma primeira previsão, digamos assim, tímida na CLT, e depois, com a reforma trabalhista, passou a ser incluído especificamente como uma modalidade de ausência de controle de jornada. E a MP 927 tem estimulado como uma medida salutar para a continuidade da atividade econômica e admitindo algo que não existia anteriormente, que é a determinação de ir para o teletrabalho sem maiores formalidades. E isso, sem sombra de dúvida, é uma medida que vale a pena. É claro que é ver se o trabalhador tem condições de prestar o serviço de teletrabalho, se ele tem os equipamentos necessários, porque os equipamentos são dele. Se a empresa puder disponibilizar, pode, mas ela não está obrigada. Vou lhe dar a referência, por exemplo, da Caixa Econômica Federal, que está disponibilizando, inclusive, notebooks para servidores trabalharem em teletrabalho. Aí uma questão do tamanho da empresa, mas é uma grande empresa pública, né? Então, pensando nesse ponto, para os micro, pequenos empresários, se é possível colocar em teletrabalho, é uma grande vantagem. Por quê? Porque nesse ponto, se nós temos viabilidade técnica, o serviço continua a ser prestado, a remuneração vai continuar sendo a mesma, pensando no salário. Mas perceba que, inclusive, algumas verbas que eram pagas como salário, ou como remuneração, para ser mais tecnicamente, vão deixar de ser exigíveis no teletrabalho. O cara que trabalhava em lugar periculoso ou insalubre, ele vai passar a trabalhar em casa. Então, nesse caso, não vai ter que pagar isso. Um vale refeição, que era para usar no trabalho, o cara está em casa, não vai ter que pagar isso. É claro que tudo depende, no caso de vale-refeição, da previsão da norma coletiva correspondente, para ver quais são as hipóteses, se prevalece ou não em caso de interrupção. Isso tem que ser levado em consideração com a assessoria jurídica, em especial do Sebrae, que é excelente, né? Ou a questão do vale-transporte, do Salvador Card, o cara não está se deslocando, não tem que fazer isso. Então, pode ter algum tipo de diminuição de gastos do empresário se coloca no teletrabalho, além do fato que não vai ter hora extra, né? Não tem nenhum tipo de remuneração, né, por jornada especificamente, já que é uma atividade. Mas são atividades, a primeira coisa é verificar. É possível, porque o restaurante não tem como, o salão de cabeleireiro não tem como, né? Mas o indivíduo que presta algum tipo de serviço que pode ser feito à distância, uma sociedade de arquitetos, de advogados, de pequenas sociedades civis, ou pequenas atividades que podem ser de projetos ou coisas que possam ser feitas à distância, tranquilamente, se temos esse ponto em casa. Agora, isso para pensar no trabalho em casa. E isso pode ser uma excelente atividade, pode ser excelente forma de postura. Fora isso, e já emendando, porque eu sei que é um público que está muito interessado do pessoal do Sebrae,
fora isso, a questão do estímulo do delivery, né? Que aí não é um teletrabalho, mas é um trabalho fora da sede da empresa. E aí, sem sombra de dúvida, em algum tipo de rede de solidariedade, o Sebrae pode até organizar isso, verificar pequenas empresas de delivery que possam estar fazendo isso e, eventualmente, colocando em contato com o pessoal de bares e restaurantes, como uma forma até de pensar em diminuição de custos, porque pode ser uma atividade que vai ser empreendida nesse ponto. Eu espero ter dado uma resposta completa, mas se faltou alguma coisa sobre teletrabalho, pode perguntar, Léo, que eu estou à disposição. Não, perfeito, perfeito. É só ponderar, né, que a lei flexibilizou algumas exigências, né, para a questão do teletrabalho. A notificação ela pode ser prévia com até 48 horas de antecedência. A regulação das condições do teletrabalho pode ser até 30 dias também depois da iniciação, né, do trabalho remoto. Enfim, eu acho que com relação ao teletrabalho a gente tratou bem na matéria, inclusive porque a maioria dos micro e pequenos empresários ele não dispõe de ferramentas para trabalhar em regime de teletrabalho. Mas, e nesse ponto a gente tem que pensar se é viável ou não. E a noção da viabilidade vai ter que ser uma noção de pensar e, às vezes, de criatividade. Por exemplo, uma pessoa está colocando aqui loja de produto de beleza. Pode? Como é que a gente vai pensar? Depende. A gente vai dizer, pode pensar no delivery, pode pensar em algum tipo. A gente fica brincando, dizendo, olha, agora todo mundo vai ver a cor natural dos cabelos de todo mundo. Então é a hora de voltar a ter acesso a isso. A gente conseguir com uma rede delivery é um campo de atualização. A gente estou fazendo uma sugestão para a gente tentar resolver essa questão. E eu estou vendo aqui, só para você entender como o alcance do Sebrae, isso é impressionante. Depois você vai ver, quando eu falar, quando você encerrar, vai aparecer o número total. Mas nesse momento, ao vivo, nós temos mais de 220 pessoas ao vivo aqui acompanhando. Então, eu estou vendo um monte de perguntas aqui, o que eu consigo enxergar, eu vou respondendo no bolo das fotos, mas o moderador é Vossa Excelência. Difícil acompanhar também aqui, mas vamos lá. E para aqueles empresários que não dispõem de condições de realizar o teletrabalho, né? A MP 927 também trouxe outras alternativas, né? E na sequência da própria MP, a gente vê aqui a questão das férias individuais. Exato. Né? E sobre ela. Sobre as questões das férias, o que é que nós temos na flexibilização da MP? A flexibilização nesse ponto é que você, para botar um empregado em férias antes dessa situação, você precisa avisar com 30 dias de antecedência. Agora basta as 48 horas. E não é somente isso. O pagamento também foi flexibilizado. Ou seja, nesse ponto você tinha que pagar as férias antecipadamente. Agora você paga as férias junto com a folha de pagamento do mês subsequente, né? Ou seja, até o 5º dia útil do mês subsequente, e o 10º. E o texto constitucional pode pagar até a segunda parcela das terceiras, ou seja, até 20 de dezembro. Isso foi, claro, um cara que é empregado diz assim, olha, mas estão mexendo com meus direitos. Olha, sinceramente, essa é uma circunstância que dos males o menor, né? Porque você não está abrindo mão sequer de direitos, é apenas na noção do pagamento que está sendo colocado mais à frente. Então, isso pensando no acordo individual, mas também houve a flexibilidade do acordo coletivo, das férias coletivas, né? Que havia também um prazo mínimo de 15 dias, e aí dentro dessa linha agora também as mesmas 48 horas. A medida provisória não é clara se essas regras do pagamento também são para as férias coletivas, mas parece-nos razoável fazer uma aplicação extensiva do Instituto, tendo em vista que é uma situação de quase calamidade pública, né? Com relação à antecipação das férias também, muitos empresários nos perguntam com relação àqueles empregados que ainda não adquiriram o período aquisitivo, né, das férias, ou seja, o empregado que só está trabalhando lá há 3, 4 meses. Estes também, né, professor, podem... Podem. Aí o campo a gente vai ter uma flexibilização de férias futuras. O que é interessante? A norma admite essa antecipação de férias. O risco somente é se o empregado deixar de trabalhar antes da data que ele ia adquirir. Mas é possível fazer a compensação, sim. Deixa eu antecipar aqui, porque eu sei que é muita coisa. Eu estou acostumado já com esse timing rápido
das lives, e o pessoal está fazendo muita pergunta. Eu vi uma que dá para encaixar uma resposta logo agora. Você comanda tudo, eu estou só tentando facilitar isso. Fique à vontade, Assim, fique à que a vontade. pessoa diz, olha, eu já dei 15 dias de férias para o meu empregado, eu posso dar as outras 15 dias? Pode. Pode, ou seja, não há nesse ponto, se você optou por fazer 15 dias, você ainda tem bala na agulha para fazer mais outro, dê logo as férias. Por quê? Porque aí eu estou pensando no cidadão, estou pensando na continuidade da atividade econômica, nós temos que pensar na saúde das empresas, mas estou pensando também no trabalhador que não vai perder o seu posto de trabalho. Então, se você tem condições de antecipar essas férias, fazendo essas flexibilizações de pagamento, faça isso. E digo mais, acabou as férias, a gente não resolveu essas circunstâncias, a gente vai ter que pensar, talvez, nos bancos de horas. Por quê? Porque na visão geral sobre banco de horas, quando ensina banco de horas, a gente só pensa naquela situação. Trabalhar agora para compensar depois. Mas o banco de horas pode ser interpretado de forma invertida, ou seja, folga agora para compensar depois. É um campo também de atuação pensando na preservação da atividade econômica. Tentando acompanhar aqui as perguntas da live, me apareceu aqui uma pergunta agora com relação à demissão em massa. Como é que tem se interpretado isso? Inclusive, que eu vi uma notícia hoje, que um amigo, Diego Itaberaba, colocou aqui no grupo que a gente tem para tratar do assunto, que a Justiça já está procedendo, em alguns casos, nesse foi de Santa Catarina, a reintegração de funcionários, né, que foram demitidos em massa. Qual é a sua opinião sobre o assunto? Aí eu tenho que dar uma aula ainda maior aqui e dou sem nenhum problema. Estou à disposição de vocês, porque a gente tem que explicar essa questão de forma ampla. O que é que acontece? Nos chamadas demissões coletivas, ou demissão em massa nesse ponto, como a gente pensa de uma dispensa coletiva. O que é que acontece? O TST entendeu, em um determinado momento, notadamente pela inteligência lá do ministro Maurício Godinho Delgado, que as dispensas coletivas deveriam anteceder por negociação coletiva pelas questões sociais. Isso foi uma diretriz estabelecida para as despedidas coletivas a partir de então. Só que, com a reforma trabalhista, ou foi inserido um dispositivo dizendo que o tratamento de dispensa individual e coletiva é o mesmo. Então, o entendimento predominante com base na reforma trabalhista é que essa diretriz do TST, essa diretriz anterior à reforma trabalhista, tenha caído, ou seja, que é possível, sim, fazer a dispensa coletiva sem a questão de negociação coletiva. É uma diretriz, eu posso dizer, já há jurisprudência sobre o tema, não, porque não tivemos ainda essa questão, mas é algo que pode ser objeto de discussão e talvez seja o melhor caminho nessa circunstância, dar o mesmo tratamento. Mas sobre despedidas, é claro que o moderador é você, né? Eu faço o que você mandar aí. Fique à vontade, a gente vai adequando aqui. Muitas perguntas sobre essa questão e eu acho que a gente pode responder tudo aqui no ar. Nós estamos lá mais de 250 pessoas ao vivo nesse momento. Então, é interessantíssimo explicar isso, porque nós temos aqui algumas questões. Eu acho que a gente deve seguir de uma linha lógica. O que nós temos num primeiro momento é discutir as alternativas para a manutenção da atividade. E aí, pensar no teletrabalho, pensar na antecipação das férias, pensar na antecipação de individuais coletivas, pensar na compensação de feriados, pensar em banco de horas, pensar nesse ponto. Não, aí os colegas estão falando hotéis, coisa do gênero. Nesse ponto, né, e aí eu vi algumas dúvidas interessantes sobre férias, eu respondo ao final, se for o caso. Né? Se pode depois compensar, esse tipo de coisa. Não tendo mais condições de ter atividade econômica. Né? Quero mandar um abraço aqui para o professor Luiz Cláudio Madeira, que eu fiz uma live com ele diretamente de Portugal, de Lisboa, né? Dizer ao pessoal, para o pessoal saber especificamente o que está. Mandar um abraço aqui para o pastor Ivan José, olha lá, que está aí também participando aqui também ao vivo da live. Né? E aí o que é interessante? Quando não podemos mais continuar a atividade, que é sempre a prioridade, nós temos que pensar na extinção. Não tem jeito, vai fechar a atividade já. Antes disso, é importante eu falar sobre o artigo 502
da CLT, da possibilidade, ou não, de redução de salário, né, dos trabalhadores para manter o posto de trabalho. Depois eu vou falar do 503, que é a força maior para a extinção, e do 486, que é a questão do ato de autoridade. Mas aqui eu preciso explicar um a um, para que todo mundo possa aproveitar o máximo dessa live e cada um tendo a sua dúvida específica, lança a pergunta aí e Léo joga para mim. Então, pensando ainda na ideia de continuidade do trabalho, você deve pensar em todos os meios possíveis. Teletrabalho, continuar a atividade com delivery, a questão da antecipação de férias, individuais e coletivas, banco de horas, antecipação, o que for possível. Ótimo. Não conseguiu, vamos tentar uma alternativa. O que é que o artigo 502 da CLT fala? O artigo 502 da CLT fala sobre a redução de salários por um acordo individual no caso de força maior. Esse dispositivo, vou fazer esse registro aqui, porque alguém perguntou se vai ficar salvo essa live. Eu tenho aqui o pessoal assistindo, sugiro aí também o pessoal do Sebrae fazer o download dessa live, disponibilizar pessoal. Eu vou fazer o download dessa live, colocar lá no canal Papiando com Pamplona, lá na playlist do especial coronavírus, porque a gente precisa esclarecer o cidadão. Depois eu vou divulgar os links para que essas dúvidas possam ser explicadas para todo mundo. Mas voltando aqui à vaga fria. O que é que eu preciso explicar para vocês? Havia o dispositivo na CLT, o artigo 502, que fala sobre essa pessoa já perguntou várias vezes sobre se o empregador doméstico contrai o vírus, o empregado trabalha. Eu vou explicar. Parece lógico que você exigir que o empregado trabalhe nessas circunstâncias é uma situação complicada, né? Você vai ter que proporcionar a ele todos os meios para evitar contrair o vírus, né? Eu estou só tirando esse dado aqui para explicar nessas circunstâncias as dúvidas de cada um. Por quê? Porque, claro, você vai querer trabalhar num lugar que vai ser contaminado, você vai ter que ter todo um dado. Depois eu explico mais detalhes. Vamos falar sobre a questão da força maior. Nós vivemos um momento que é uma pandemia. Então, sem sombra de dúvida, pode ser que há, nessa circunstância, uma dificuldade, né, de continuidade da atividade econômica. Então, a gente vai ter nessa... Só anunciar aí também, o pessoal está dizendo que as lives são disponibilizadas no canal do YouTube Sebrae Talks. Então, essa especificamente também vai estar lá no Sebrae Talks. Então, pessoal, todo mundo já ficar ciente para ter essa informação a posteriori. Estamos chegando já perto de 300 pessoas ao vivo, né? E aí, o que é preciso explicar sobre isso, né? No artigo 502, havia uma previsão sobre a possibilidade de redução de salário no caso de força maior. Só que esse dispositivo é anterior à Constituição de 88. E aí, nessa circunstância, né, a previsão lá, a partir da Constituição de 88, tem uma previsão própria e de irredutibilidade salarial como direito dos trabalhadores, salvo negociação coletiva. Então, o que é que tem acontecido? Nós estamos discutindo hoje se é possível excepcionar essa norma constitucional que diz que redução de salário só pela via negocial coletiva. Eu tive a oportunidade, não estou anunciando o canal com propaganda, mas sim com material que vocês têm de tomar informação. Não dá para acreditar em grupo de WhatsApp, gente. Você precisa ter informação séria nesse momento. Então, eu fiz uma live especificamente com os professores Renato Saraiva, Wagner Bonfim e Otávio Calveiro, e a discussão foi polêmica. Por quê? Porque as pessoas têm propugnado por algum tipo de flexibilização para agilizar a negociação coletiva, mas sem abrir mão da garantia constitucional. E para a negociação direta de redução de salário é um risco. Eu não estou dizendo que depois alguém vai acolher ou não, porque aí não há segurança jurídica nesse ponto. Há uma previsão anterior à Constituição de 88. Pode ser que ela seja referendada pelos tribunais superiores, mas como eu não estou falando como juiz, mas sim como professor e
esclarecendo o cidadão, preciso esclarecer o cidadão dos riscos que ele corre. Deixa eu mandar aqui um abraço aqui especial aqui para Cássio Brasil, o melhor baterista do Brasil, né, que está aqui participando também da live, que agora também é estudante de nutrição, né? E aí, um abraço aí, Cássio. E aí, nesse ponto, pensar numa redução direta pela via individual é um risco, mas é uma possibilidade, você precisa saber disso. Aí nós vamos para a parte final, né? Especificamente sobre extinção. Os colegas aí falando sobre hotelaria, sobre o que é possível fazer nessa linha. Aí, o que é que nós temos? Dois caminhos. Nós temos o caminho da força maior, que é o artigo 503, e a questão do fato do príncipe, que é o artigo 486, que eu já vi perguntas aí, e agora é o momento que eu vou explicar, seguindo essa ordem, porque lembre, gente, muitas pessoas estão entrando na live, né, com a live já começada, então eu preciso fazer uma sequência que o vídeo fique perfeito para depois, quando for disponibilizado aí pelo Sebrae Talks, para você ver tudo do começo ao final numa sequência lógica, entendeu? E aí o que é que acontece? Nessa perspectiva, o que é que nós temos? Primeiro, a noção de força maior. A força maior do 503, e isso traz um reforço à ideia de que a norma talvez não tenha sido recepcionada pela Constituição de 88, fala que numa extinção do posto de trabalho por força maior, a indenização será reduzida pela metade. Só que quem lê esse dispositivo sem conhecer a matéria jurídica não consegue lembrar que essa indenização que ele está se referindo é aquela indenização antiga do 477 e 478, ou seja, a indenização de antiguidade, aquela de um salário por ano trabalhado ou fração superior a 6 meses. Ora, isso acabou praticamente com a Constituição de 88. Então, para aplicar o 503 para extinção por força maior, já vai ter um esforço hermenêutico, né, de atualização da legislação sem que a legislação tenha sido atualizada. E aí a gente, na doutrina, diz, ó, se vai aplicar, então a multa do FGTS de 40% vai para 20% e o aviso prévio pela metade. Mas todas as demais verbas são pagas pelo empregador. Então aí nós vamos ter a aplicação do 503. É um caminho possível. Mas lembrem, eu sou professor tanto de direito do trabalho quanto de direito civil. Então, nesse ponto, o professor de direito do trabalho precisa do socorro do professor de direito civil para explicar o que é força maior. Força maior é a situação inevitável. Se a atividade empresarial cessa, parou total, fechou a empresa, é possível presumir que houve uma força maior nessa determinada. Mas se ela volta a posteriori, pode gerar alguma confusão. É certo que o 503 fala de paralisação temporária ou definitiva, mas note que isso pode gerar problemas, e eu estou falando aqui para o doutor Leonardo, da assessoria jurídica do Sebrae, que os senhores vão ter muito trabalho na orientação das micro e pequenas empresas nessas circunstâncias. Por quê? Porque vai ter que verificar a indicação do profissional de confiança, porque isso vai ser objeto fatalmente de discussão, porque empresas estão fechando. Mas perceba, o 503 ainda que possa ter discussão sobre a constitucionalidade do dado, é um mal menor. Por quê? Pensando na situação socioeconômica, não na questão jurídica. Por quê? Porque qual é o mal maior na questão socioeconômica? É a invocação que ele tem recebido em grupos de WhatsApp do artigo 486. Nessa circunstância, o que é que nós vamos trabalhar? No 486, nós temos a ideia do fato do príncipe, do ato de autoridade, né, que autoriza a extinção do vínculo, que impede a continuidade. É algo que tem sido suscitado como invocável? Todo mundo tem recebido em grupos de WhatsApp. Só que isso, deixa eu fazer um registro aqui, porque a doutora Karine fez uma observação perfeita. Não será fácil, o melhor caminho é o diálogo. Não tenho a menor dúvida que o melhor caminho é o diálogo, é a negociação. Me permita só de aplaudir nessa observação sua. Voltando aqui à discussão sobre 486.
Quando nós pensamos no 486, quando pensamos nessa aplicação do ato de autoridade, qual é o procedimento? Olha que coisa complicada. O empregador diz, fechei a atividade. Se não tem jeito, fechei a atividade, não vou continuar. Infelizmente, aí o ato da autoridade me impede de continuar, estou despedindo todo mundo. Ele não vai pagar. Se ele não vai pagar nada, partindo do pressuposto que não houve negociação, não houve diálogo, não, os empregados vão ter que ir para a Justiça do Trabalho, reclamar contra esse empregador o pagamento das verbas rescisórias. E aí ele vai ter que se defender e, na defesa, dizer que foi ato de autoridade. Se ele sustenta isso, a Justiça do Trabalho vai mandar chamar a autoridade correspondente, através da sua procuradoria, para apresentar a sua defesa, e aí a Justiça decidir se foi uma extinção efetivamente pelo ato de autoridade. Se ela reconhece, além de, obviamente, toda a fase recursal que vai ter antes, no final das contas, quando está julgado, ela vai remeter, pela regra da CLT, à Justiça Comum, estadual ou federal. Vou explicar sobre isso daqui a pouco. Né? Para lá processar a ação. Perceba como isso vai gerar uma crise socioeconômica ainda maior, porque enquanto isso o empregado não está recebendo nada. E olha só que coisa terrível, Léo. A gente vai ter que discutir primeiro, e aí eu estou pensando na assessoria jurídica das micro e pequenas empresas, dos empregadores nesse ponto. Você tem que dizer especificamente qual foi o ato de autoridade. Por quê? Foi o coronavírus. Coronavírus não é ato de autoridade. Se a sua atividade especificamente não pôde continuar, por quê? Porque perceba que isso vai variar. Pode ser por um ato do governador que tenha fechado o aeroporto. Pode ser pelo ato do prefeito que tenha proibido aquela atividade econômica. Então você vai ter que verificar um a um. E isso não é simplesmente alegar. Cabe defesa, cabe uma resposta nisso. O cara pode dizer, não, a atividade já estava fechando antes. Ou seja, deu-se a desculpa. Tudo isso vai ser o momento de verificar efetivamente se aconteceu. Não é simples a alegação. E aí verificar se foi a oportunidade de encerrar ou não. Se a empresa estava mal das pernas ou não. Ou, imagine, por exemplo, as grandes empresas desse país despedindo em massa e dizendo que foi, mas elas continuam na atividade. Eles aproveitam para um enxugamento. Então, tudo isso não é fácil. Aí o que é que a gente discute? Deixa eu falar um aspecto processual da advogada Jéssica Souza está suscitando. O empregado pode, desde já, colocar o Estado no polo, o Estado, ou o Estado com letra maiúscula mesmo, ou seja, o município, o Estado, pode, mas aí cabe a você indicar qual foi o ato. Em tese, pensando aí é uma questão da estratégia do advogado, numa análise, não é uma coisa assim, receita de bolo. Você vai verificar, porque se a empresa tiver capacidade econômica, vale a pena ajuizar a ação só contra ela. Se ela não tem, vale a pena trazer. Então vai ser uma questão de análise. Mas cada argumento reforça outros. Entende? Se você, desde já traz o Estado, com letra maiúscula, seja município, seja Estado, seja União Federal, você já está admitindo que pode ser um fato do príncipe. Vai acabar o juiz reconhecer ou não. Então, esse campo vai ser dado. Perceba que o Estado, com letra maiúscula, vai ter que se defender. E o que é confuso, meu amado Léo, a previsão legal específica fala que o processo vai continuar na execução na justiça comum. E aí, desculpe, sem nenhum tipo de crítica, a gente sabe as dificuldades de tramitação na justiça comum. Né? Então, pense numa vara da Fazenda Pública, processando tudo isso. E pense numa resistência, ele suscita um conflito de competência, vai para o STJ e o indivíduo vai passar anos sem receber nada. É claro que, não vou mentir, e eu não estou violando as regras do CNJ, que eu não posso manifestar sobre caso concreto, mas pensando em tese, como magistrado, vejo com muita simpatia a ideia de que, se tiver uma reclamação trabalhista, eu já libero de ofício via alvará o FGTS com desemprego, porque há uma despedida reconhecida. A gente vai discutir a causa ou não, para o benefício correspondente. Mas note como a questão é complexa, né? E isso, para mim, é muito importante
para explicar. Enquanto eu estava falando, eu vi que subiu um monte de pergunta aí. Léo, agora você comanda. Eu já expliquei a matéria. Não, eu acho que assim, a gente não vai conseguir responder a todas as perguntas que estão passando aqui, mas à medida que a gente vai tratando do assunto, eventualmente a gente vai respondendo diversas perguntas. E quero dizer, então, para o pessoal que as perguntas que não der tempo de responder, porque a gente vai ter um limite aí de tempo no ar, né? Vejam aí as outras lives que eu estou fazendo, ou participe das próximas lives, e eu respondo, porque algumas eu vou fazer diretamente eu. Aqui hoje eu sou mediado por doutor Léo. Eu falo que o doutor Léo pergunta. Não, a gente acabou de responder aqui agora, por exemplo, a pergunta do grande amigo meu aqui, doutor Ézio Amaral, do Sebrae Piauí, no qual a gente tem uma parceria também muito forte. Registrar também a presença aqui do nosso amigo Fábio Neri, do Sebrae Pernambuco. A gente tem sempre trabalhado de forma alinhada, né, em prol dos micro e pequenos empresários. E essa eu quero fazer a minha homenagem ao Sebrae, que faz um serviço fundamental para a saúde dos grandes empregadores brasileiros, que são os micro e pequenos empresários. Então, realmente é um campo complicadíssimo nessa atuação. É uma batalha, é matar um leão a cada dia, e isso merece sempre meu aplauso. E respondendo aqui, na verdade, transmitindo a pergunta aqui do meu grande amigo Caio Almeida, ele pergunta com relação à possibilidade de até um parcelamento da rescisão. Existe, na sua opinião, ambiente, né, esse ambiente de flexibilização que a gente tá vivendo, de através de uma negociação individual, haver um parcelamento da rescisão de um empregado eventualmente demitido, e no caso de recontratação dele depois, aplica-se aquele prazo de carência de 90 dias, ou também isso pode ser flexibilizado? São questões importantes trazidas pelos empresários que convém a gente aqui conversar. São questões importantíssimas e mostram como uma disciplina legal assodada pode trazer mais dúvidas do que certezas, mais dúvidas do que segurança. E o que é que eu digo? Realmente, essa é uma questão interessantíssima. Parece-nos que o acordo individual, o que é que eu recomendaria à assessoria aí do Sebrae, assessoria das micro e pequenas empresas, o acordo individual nessa lista precisa ser realmente talvez estimulado, mas chancelada a manifestação da vontade, talvez através de um acordo extrajudicial, né? E aí com a chancela do seu trabalho. Estou pensando para o mínimo de segurança, para evitar um passivo que exploda depois. Entende? Eu acho que o melhor caminho é esse. O acordo individual é válido, a gente, claro, o valor que o cara recebeu vai ser levado em consideração, mas e aí? E as multas por atraso? Como é que vai verificar nessa circunstância? É algo que vai gerar sempre algum tipo de polêmica. Então, temos que pensar nessa linha, sim. E com relação ao prazo de recontratação desse empregado eventualmente demitido? Perceba que nós temos alguns prazos de carência, seja no trabalho intermitente, seja na noção do 452 da CLT, naquele prazo de 6 meses, quando as contratações por duração determinada. Essa é uma circunstância que a gente vai ter que verificar. Realmente, aqui não tem como sair do bordão, no caso concreto, para verificar se efetivamente foi uma extinção do posto de trabalho e depois uma nova atividade de empreendedorismo para tentar fazer, ou foi simplesmente um cessar em função das circunstâncias. Por quê? Porque o potencial de contágio, de reunião, pensar em unicidade contratual é grande. E por isso, ter a chancela de acordos homologados na justiça talvez seja o melhor caminho para trazer paz ao coração de empregados e empregadores. Tá, seguindo aqui, né, que a gente também tem uma limitação de tempo aqui, seguindo aqui, inclusive, a ordem da medida provisória. Aqui, eu nem tomei café da manhã, estou aqui comendo alguma coisa para conversar com vocês, porque nesse momento quem não vive para servir não serve para viver. Perfeito. Mas também existem outras alternativas, né, professor? Como, por exemplo, a antecipação de feriados. Foi uma alternativa importante trazida pela MP. Sem sombra de dúvida. A antecipação de feriados vem disso. Na verdade, eu costumo dizer, eu agrego como uma visão comum, na ideia de uma revisão da concepção do banco de horas. Né? Por quê? Porque, na verdade, a gente sempre pensa no banco de horas na perspectiva de
trabalhar mais hoje para folgar depois. Mas a lógica invertida é perfeitamente, ou seja, folga agora para compensar depois. E sim, antes que me perguntem, porque já me responderam aí, tem uma pessoa dizendo, me responde, professor, já não sei qual foi a pergunta, viu, gente? Pergunta aí para Léo, que Léo faz para mim quem está aparecendo um monte de coisa. Né? Nesse ponto, é preciso analisar que você pode fazer uma compensação, e aí a gente vai discutir somente se houver uma extinção posterior, se pode abater. Eu vejo com simpatia a possibilidade, porque hora é hora. Hora compensada pode. Se eu tenho que pagar as horas extras que não foram compensadas, parece que a lógica é invertida também. Perfeito. E com relação ao banco de horas, né, também uma alternativa importante trazida pela MP 927, é uma alternativa que muita empresa pode se socorrer, né? Porque quando voltar à normalidade, tenha certeza que muito trabalho vai ter. Então, esse banco de hora pode ser aproveitado Eu acho, futuramente, sem né? sombra de dúvida, é a melhor recomendação, porque ela garante direitos ao trabalhador, garante potencial de trabalho, bala na agulha para as empresas poderem funcionar e poderem trabalhar depois, e aí faz. E se puder fazer pela via coletiva, ainda ganha um respaldo maior. Mas aqui cabe tranquilamente pela via individual. O banco de horas é até 6 meses pela via individual. Perfeito, perfeito. Agora, trazendo a questão aqui também polêmica, mas que era uma grande alternativa trazida pela MP 927, mas que com a MP 928 ela caiu, é com relação à suspensão do contrato de trabalho. A gente sabe pelas críticas, né, que foram feitas, foi revogado o artigo 18 da MP 927 e o empresário, ele hoje tem uma insegurança jurídica muito grande de como proceder isso. Muito embora a própria CLT ele já preveja a possibilidade de suspensão, obviamente, com a anuência do sindicato. Essa é uma alternativa, ainda que saia uma regulamentação posterior, né, que eu acredito que vai sair do governo federal, mas é uma alternativa importante que pode ser adotada pelo empresário. Eu acho o seguinte, essa ideia de suspensão total, sem nenhum tipo de remuneração, é apostar realmente quase num caos econômico. Eu não tenho a menor dúvida, e aí eu tenho que ser absolutamente consciente da minha condição de cidadão. Eu não tenho a menor dúvida que algum tipo de suspensão vai ocorrer. Mas o governo precisa fazer a parte dele. Algum tipo de contribuição. Por quê? Porque não dá para botar tudo na conta do empresário ou do empregado. Ou seja, e perceba que é isso que a gente tem visto no mundo todo. No mundo todo, nós temos visto o governo norte-americano. Vamos pensar não somente na Itália, na Espanha, na Alemanha, vamos pensar aqueles que são até inspiração para a atual linha governamental, que algum tipo de mão no bolso do governo vai ter que ser feito, talvez passando diretamente, não vejo nenhum problema, aos empresários, para os empresários repassarem aos empregados. Mas a ideia, especificamente, talvez se aí com uma redução, com uma situação, é possível. Porque hoje, como eu falei, suspensão de contrato de trabalho pela via negocial individual, ou pior, de forma unilateral, vou usar uma expressão baiana e me perdoem os amigos de outros estados, outros países que estão ouvindo, na expressão baiana é esparro. Ou seja, você corre um grande risco de, a depender de quanto tempo demora essa crise, depois gerar um passivo que fique difícil zerar. Muitos empresários têm invocado, e eu vi aqui algumas perguntas nesse sentido, o artigo 2º da MP 927, que diz que o empregado e o empregador podem negociar livremente as condições. No meu entender, eu concordo inteiramente com o seu posicionamento, é um risco muito grande para a empresa invocar esse artigo e futuramente responder por um passivo trabalhista enorme. Mas assim, já está chegando aqui na parte final da nossa live, já estou sendo alertado aqui pela equipe do Sebrae. Exato, porque depois de um tempo cai, ou eu ou você vamos cair, porque eles têm um detalhe. Eu quero deixar aqui, porque a advogada está falando, esta live vai estar disponível no canal do YouTube do Sebrae, Sebrae Talks, né? E vai estar disponível também no meu canal no YouTube, o canal Papeando com Pamplona. Vai ficar lá. Então, por favor, participe, interaja lá. A gente vai fazer isso. Nosso amigo
Nosso amigo Léo depois vai tirar até uma foto aqui, quando terminar aqui a live, vai ver a quantidade de pessoas aqui. Eu estou impressionado, passamos de 300 ao vivo e ainda um número maior, porque entra, sai, gente, é muito impressionante. Eu quero dizer, olha, siga aí o canal, o Sebrae Atende, siga o canal do Instagram do Sebrae, que está fazendo aqui, siga o Instagram do Sebrae Atende, o Instagram R Pamplona Filho, porque você vai receber material o tempo todo e a gente está aqui para servir o cidadão e poder esclarecer todo mundo está chegando. Pessoal que está dizendo, apenas cheguei no fim, fique ligado. Vai estar disponível no canal no YouTube, Sebrae Talks, e no meu canal, Papeando com Pamplona. Estou dizendo isso, repito assim, vai ser repetitivo, o pessoal ficou o tempo todo, tem gente chegando no final. Mas antes de deixar aqui uma última pergunta, né, registrar também a presença do nosso grande amigo aqui, doutor Fábio Carvalho, através do Instagram Enciclopédia do Direito, que tem trazido também alternativas importantes para o micro e pequenos empresários. Grande amigo nosso. Do Fábio. Sempre online aí, comentando nossas lives. Mas uma outra alternativa, professor, é com relação à antecipação ou à postergação do pagamento do FGTS. A gente não pode deixar de alertar que o empresário ele pode, né, postergar o pagamento do FGTS nas competências dos meses de março, abril e maio e pagar em abril, maio e junho de 2020, não é isso? Exatamente, isso veio especificamente e aí sim, é o governo tentando fazer algum tipo de flexibilidade, né? Mas sem abrir mão do direito. Não é que o empregado vai perder o FGTS, é simplesmente em função das circunstâncias. Eu quero dizer ao pessoal, muita gente aí está pedindo que eu faça, vou fazer uma live sobre locação comercial. Sei que muitos amigos aí dos micro e pequenos empresários, vou combinar, siga lá no Instagram, vou avisar o pessoal do Sebrae para divulgar, porque eu sei que isso também é do interesse dos micro e pequenos empresários. Vamos conversar sobre isso. Já temos precedentes em outros países. Na Alemanha já saiu norma sobre isso. Em Portugal já saiu norma sobre isso. Nós temos que ver como as referências e como o corte hoje é da parte trabalhista e está batendo o papo sobre patronal. Mas quem sabe até mesmo aqui no Sebrae, o Sebrae é um parceiro e eu sou parceiro do Sebrae também. Temos juntos melhorando nossa sociedade. E agradecemos muito essa parceria. Foi um prazer imenso para o Sebrae aqui, em nome da diretoria. Eu tenho recebido aqui mensagem no particular da diretoria ali agradecendo mais uma vez por esse apoio. Sem dúvida, um dos melhores conteúdos aqui para o empresário saber o que fazer, né? Obviamente que a gente não vai ter todas as respostas neste momento, mas esse direcionamento, sem dúvida, é importantíssimo. Então, mais uma vez, muito obrigado. E aí eu deixo você para poder, todo mundo quer ouvir, dar a palavra final e encerrar a live aí. Um grande abraço, amigo. Um abraço a todos. Estou à disposição pelo Instagram, pelos meus 2 canais no YouTube e a gente vai conversar. Eu quero dizer assim, porque eu estou impressionado com a quantidade de pessoas ao vivo aqui. Então, vocês, só para a gente ter uma noção, o pessoal do Sebrae também tem esse feedback. Escrevam aí vocês que estão nos assistindo, de que cidade vocês estão assistindo, porque isso é muito interessante para ver o alcance disso, né? Tem muita gente de vários países, tem gente de outros países participando aqui, então, para mim é um prazer. Estou vendo a doutora Larissa Leite, que está fazendo o download para botar lá no canal, agradeço também, vi o doutor Luiz Cláudio Madeira aí, de Portugal, doutora Carla Khrushchevsky. Escrevam aí a cidade que vocês estão aí, só para o pessoal do Sebrae ter uma noção. Estou vendo aí, Salvador já apareceu aqui, né? Tem muita gente de Salvador, Aldemaro, lá do TRT, Niterói, Rio de Janeiro, Livramento Nossa Senhora, Bahia, aqui mais alguém, outro Livramento Nossa Senhora, Salvador, Catu, Itatim. Se me Salvador permite, professor, também, antes de Areal encerrar da aqui a live... Paraíba, Resende, que é Rio de Janeiro, Salvador, Bahia, né? Alagoinhas, Bahia, Lauro de Freitas, Juazeiro, para você ver o alcance da live. Lisboa, né? Itaperuna, Rio de Janeiro, Goiânia, Itatim, Bahia, Piraí, Rio de Janeiro, Fortaleza, Ceará. Não vai parar, é muita gente aqui. Professor, antes de encerrar aqui, eu gostaria de deixar um recado aqui aos micro e pequenos empresários, né, e a todos que nos assistam, que não é o momento de ganhar, né? A gente está no momento em que ninguém vai ganhar. A verdade é essa. É um momento de flexibilização, de conversa, né? Como uma seguidora colocou aqui, de ajuste, de ceder, né? De todos os lados. Obviamente que o empresário não vai fazer nada que irá lhe quebrar no futuro, Exatamente. mas
o que for possível se fazer para poder preservar, inclusive a saúde, né, de seus empregados, é importante que se faça dentro Eu dos acho limites essa da linha. razoabilidade. Eu adoro fazer frases marqueteiras. O momento é de sacrifício, mas não é de suicídio. É preciso tomar as posições, pensar em cada um dos nossos colaboradores, empregados, empresários, cada um dos prestadores de serviço. Nós temos que, juntos, resolver essa situação. Um abraço a todos. Um abraço.